se a gente organiza isso melhor. Então, eu também acho, Luca, que pelo Moodle é melhor. Eu vou me organizar, mas só para avisar todos e todas que não haverá prejuízo para quem entregou de outra maneira, tá? Mas eu vou organizar para os próximos, ex nunc, não ex tunc, uma maneira melhor de entrega dos seminários. Desembargador Loureiro, com a palavra, muito obrigado, então, novamente, e vamos falar das condições gerais contratuais e, eventualmente, de algumas decisões que o amigo queira compartilhar aí com os nossos alunos. Muito obrigado, Loureiro. Bom, inicialmente, eu quero agradecer o convite que me foi feito pelo professor e amigo Zé Fernando Simão para participar dessa aula nessa manhã com vocês. E quero dizer que é uma honra para mim. Eu fui aluno da faculdade, tenho vergonha de dizer quando, me formei no início da década de 1980, 82 especificamente, portanto, há muitos anos atrás. E é sempre um prazer e até uma emoção retornar à faculdade para conversar com o pessoal da graduação da São Francisco, da faculdade. Bom, e quero dizer também que, nesse período de pandemia, assim como vocês, eu estou fora do tribunal, estou fora de São Paulo, estou num sítio e a minha internet não é cabeada. A minha internet é por rádio aqui no sítio. Então, talvez, durante a transmissão, ocorra alguma intercorrência, algum problema de sinal. Eu já me desculpo antecipadamente. Se houver esse problema, nós retomaremos e daremos a melhor solução possível. Bom, o tema que me foi pedido pelo professor Simão para amanhã de hoje foi a questão dos contratos de adesão e as condições gerais de contratar. E eu vou procurar dar uma visão prática, uma visão que nós, do Judiciário, temos, tanto do contrato de adesão, como das condições gerais de contratar, e a jurisprudência que foi, ao longo do tempo, feita sobre esses dois temas. Não é? Eu diria que, há 60 anos atrás, houve uma aula inaugural na Universidade de Roma, e o professor Michele Giorgiani, que deu essa aula inaugural, essa aula magna, na Universidade de Roma, ele tratou o direito privado como a última praia da autonomia da vontade. E ele traçou um quadro dizendo que a autonomia da vontade, que hoje nós chamamos de autonomia privada, ou seja, a minha vontade só gera efeitos se o ordenamento jurídico permitir que esses efeitos sejam gerados. Ele disse, o Giorgiani, há 60 anos atrás, quase que profético, dizendo que essa autonomia da vontade iria ser substituída pela autonomia privada e cada vez mais nós teríamos normas cogentes ou teríamos normas que interviririam no campo contratual sem que isso significasse a morte do contrato, sem que isso significasse a eliminação da autonomia privada ou da obrigatoriedade dos contratos, de modo nenhum, mas que haveria um maior controle sobre o conteúdo, sobre o modo como se contrata. Então, o fundamental, e disse o Giorgiani, como fundamento no BET, há 60 anos atrás, que o importante das obrigações é não só a vontade, claro que a vontade é um elemento fundamental do negócio jurídico, mas saber se há uma autonomia dada pelo ordenamento que dê vida ao negócio, que confira uma tutela ao negócio. Os italianos têm um nome até muito interessante para isso, eles chamam disso de merecimento. Eles dizem, eventualmente, certos interesses ou certas declarações de vontade não têm meritevolezza, não têm merecimento, porque o ordenamento jurídico não lhes reconhece eficácia, tira os efeitos dessa declaração de vontade. Quando nós falamos em contrato, nós sempre pensamos, e é natural, o professor Simão já deu essa parte introdutória aos senhores, como um acordo de vontade, é um acordo de vontades com a finalidade de gerar efeitos jurídicos. E, portanto, nós sempre pressupomos que haja um acordo de vontades, que o contrato seja negociado ponto a ponto pelas partes, que o contrato reflita com exatidão qual é o ponto de vista, ou quais os interesses de cada uma das partes naquele negócio jurídico. E, infelizmente, isso, embora a definição de contrato seja essa, um acordo de vontades destinado a produzir efeitos jurídicos, na verdade, a liberdade de contratar
ou não contratar. Portanto, essa liberdade e autonomia privada diz respeito a 3 pontos básicos: se eu quero ou não contratar, com quem eu quero contratar, e terceiro, o que eu quero contratar. Se eu quero contratar ou não, com quem eu vou contratar, e qual o conteúdo do contrato. E nós sabemos que hoje eu contrato não porque eu quero, eu contrato porque eu preciso. Eu não consigo viver sem contratar. E hoje, mesmo essa liberdade, se eu quero ou não contratar, sofre alguma mitigação, porque há alguns contratos de massa com ofertas públicas em que somente pode haver uma recusa por parte do ofertante, do proponente, se ela for justificada. Se eu for a Eletropaulo e pedir a ligação de luz na minha casa, ela só vai poder negar esse pedido, porque tem uma oferta de ligação de luz, se houver uma razão justificada. Portanto, até mesmo se eu quero ou não contratar, essa questão sofre alguma mitigação. Idem com quem contratar. É claro que eu posso dizer, eu posso, em tese, escolher o meu parceiro contratual, mas, em certas atividades, eu não tenho condições de escolher o meu parceiro, basta pensar num serviço de monopólio, da Sabesp, da Serviço de Energia Elétrica, em que eu não tenho escolha, ou eu contrato com aquela pessoa, ou não contrato com ninguém. E, finalmente, o conteúdo do contrato, e que as partes têm a liberdade de colocar ou de criar as cláusulas contratuais, de gerir o conteúdo do contrato, desde que não violem as normas de ordem pública, né? E respeitam os novos princípios contratuais cogentes. O professor Simão vai dar aos senhores a boa-fé objetiva, o equilíbrio contratual, a função social do contrato, são princípios de ordem pública e que devem ser respeitados pelas partes. Normalmente, se pensa que o contrato, ele, na verdade, escraviza uma das partes. Ou seja, quando eu assino um contrato, especialmente com alguém mais forte, que eu fico escravizado, que eu fico submetido, que eu fico subordinado a esse contrato. E, na verdade, não é bem assim. Porque, muitas vezes, as normas cogentes, elas acabam equilibrando as relações negociais entre o fraco e o forte. Muitas vezes, entre o fraco e o forte, a liberdade de contratar escraviza. E a lei acaba libertando o mais fraco, colocando limites, colocando empecilhos, colocando obstáculos, barreiras para o conteúdo contratual. Dito isso, nós podemos classificar, dizer que o contrato de adesão, ele se opõe ao que nós chamamos de contratos paritários. Os contratos paritários são aqueles que são negociados pelas partes, ou seja, em que eu tenho ampla liberdade durante a fase da formação do contrato, da proposta, da aceitação, ou eventualmente da contraproposta, que, na verdade, é uma aceitação modificada, em que o oblato, o aceitante, ele vira proponente, e o proponente vira oblato, em que as partes vão construindo essa relação negocial através de concessões recíprocas e fazem o contrato negociado, que nós chamamos de contrato paritário. Em oposição a esses contratos construídos pelas partes, como um acordo, nós temos o contrato de adesão. E no contrato de adesão, um contratante adere a um contrato já predisposto, pré-formado, modelado pelo outro. O Código Civil, ele não define, não diz o que é contrato de adesão, embora ele trate, em 2 artigos, veremos daqui a pouquinho, algumas regras sobre contratos de adesão. Mas o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, no artigo 54, ele tem um artigo que é um artigo definitório. Ele diz que contratos de adesão são aqueles cujas cláusulas tenham sido aprovadas ou pela autoridade competente, e isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Vários contratos têm cláusulas ou condições gerais que são aprovadas por portarias de certos ministérios ou de certas agências reguladoras, ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. Essa definição do artigo 54 do CDC, que diz que o contrato de adesão é aquele cujas cláusulas são estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo, pode ser transportada para o Código Civil.
Então, ou seja, nós sempre pensamos, e é um erro, é um equívoco, achar que todo contrato de adesão é um contrato de consumo. E isso não é rigorosamente verdade. Nós temos contratos de adesão no Código de Defesa do Consumidor, e são extremamente frequentes, porque eles regulam relações de massa. Nós temos também contratos de adesão no regime do Código Civil, em que não há uma parte a priori, a princípio, que seja vulnerável. A princípio, nós temos duas partes que têm paridade, têm igualdade de forças, mas que uma coloca um modelo contratual, coloca um contrato já pronto para a outra, sem que esta outra, sem que o outro contratante possa modificá-lo, possa alterar substancialmente as suas cláusulas, o seu conteúdo. Eu dou vários exemplos. Contratos até mesmo empresariais, que são contratos de adesão. O contrato de franquia, muitas vezes, em especial as grandes franquias, normalmente são contratos de adesão, embora sejam contratos empresariais. Há uma disparidade de forças entre o franqueador e o franqueado? Muitas vezes há. Eu, há pouco tempo, julguei um caso aqui em São Paulo, fui integrante da primeira Câmara de Direito Empresarial, em que havia uma franquia de esmaltes para unha, de serviço de esmaltes para unha, de pedicure, esse tipo de coisa. E a franqueadora era uma grande empresa, e a franqueada, na verdade, era uma pequena portinha, uma pequena lojinha que tinha aquela franquia. E havia uma cláusula nesse contrato de adesão, que era um contrato não de consumo, mas um contrato, na verdade, empresarial. A franquia é um contrato empresarial, em que havia uma cláusula de um foro de eleição, em que o foro de eleição não era no Brasil, mas era na Itália, onde era a sede da franqueadora, de tal modo que se aquela manicure quisesse discutir alguma cláusula contratual, ela deveria se dirigir ao Poder Judiciário italiano. Então, veja que é um contrato de adesão, em que há uma parte mais fraca, uma parte mais forte, mas que não há, a priori, não há, a princípio, uma relação de consumo, ou seja, não tem alguém que é vulnerável, a princípio, constato a vulnerabilidade, não a princípio, não a priori, mas sim a posteriori, verificando o caso concreto. O professor Simão, ele já mencionou um pouquinho antes da aula, que ele gosta de chamar os contratos de adesão de contratos por adesão, ou seja, de adesão ou por adesão. Há uma distinção que me parece relevante, feita há muitos anos por um grande professor, que é o professor Orlando Gomes, da Bahia, em que ele distinguia, fazia uma distinção teórica entre contratos de adesão e contratos por adesão. Ele dizia que contratos de adesão são aqueles contratos em que há monopólio. Por exemplo, se eu for contratar o fornecimento de luz com a Eletropaulo, além de ser um contrato de adesão, um contrato em que eu não posso modificar as cláusulas, é um contrato em que eu só posso negociar, só posso contratar com a Eletropaulo e não com terceiros. Ou contrato com ela, ou eu não tenho o fornecimento de luz no estado ou na cidade de São Paulo. E em oposição ao contrato de adesão, eu teria o contrato por adesão, em que há uma concorrência de fornecedores. Por exemplo, eu vou comprar um bilhete aéreo, vou voar hoje para Brasília, e eu verifico, ali é um contrato de transporte, eu vejo no meu bilhete aéreo várias cláusulas, muitas vezes cláusulas com as quais eu não concordo, e eu não consigo modificá-las. Eu poderia dirigir-me a uma outra companhia, não há monopólio de fornecedores, certamente essa outra companhia teria um outro contrato de adesão com cláusulas muito semelhantes, mas eu posso escolher com quem eu quero contratar, embora todos os fornecedores, eventualmente, poderão ter contratos de adesão. Eu não tenho como modificar as cláusulas contratuais, mas serão contratos diferentes. O que caracteriza o contrato de adesão não é o seu objeto, não é o seu objeto, mas sim a forma de consentimento por parte de quem vai aceitar a proposta. Nós chamamos de oblato, no aceitante ou oblato. A marca do contrato de adesão é que esse oblato, o aceitante, não consegue modificar esse contrato já predisposto pelo proponente. Por isso, o contrato de adesão, ele tem 3 marcas que são marcas fundamentais. Quais são as 3 marcas de um contrato de adesão, ou podemos chamar de contrato por
adesão quando não há monopólio. A primeira marca é a predisposição. O que significa isso, hein? Significa que no contrato por adesão, o contrato já se encontra pronto. Eu tomo o contrato, eu tomo contato, eu recebo já um contrato pré-preparado, pré-redigido. Ele já está pronto para que eu aceite ou para que eu recuse. Ou seja, há uma predisposição contratual. O nosso fornecedor, se for relação de consumo, ou nosso proponente, se for uma relação comum do Código Civil, ele já prepara o contrato, ele já tem o contrato, o modelo contratual predisposto, preparado. A segunda marca é a unilateralidade, ou seja, apenas uma das partes escolhe as cláusulas contratuais, sem ingerência, sem influência da outra. Então, ele é predisposto, está pronto. Segundo, ele é unilateral, nesse sentido lateral, que uma das partes, somente uma, é que escolheu as cláusulas contratuais, sem que a outra possa interferir nessa escolha. E terceira marca, talvez a principal, é a rigidez. Ou seja, a rigidez significa que um dos contratantes, aquele que vai aceitar o contrato, ele não tem liberdade de modificação das cláusulas. Ele pega ou larga. Ele aceita o contrato e assina o contrato, presta consentimento, ou ele larga o contrato e vai procurar outro contratante com quem ele queira negociar. Ele não consegue modificar o conteúdo do contrato. Ele é predisposto, unilateral, uma das partes que monta o contrato. Ele é rígido porque um dos contratantes não consegue modificar aquilo que lhe foi proposto. Ou ele pega, ou ele larga. A par dessa questão do contrato de adesão, nós temos também uma questão que é muito interessante, que são as condições, ou melhor dizendo, as cláusulas gerais dos contratos. Por que isso ocorre? Porque nós temos contratos de massa em que um mesmo contratante ou um fornecedor, no regime do Código de Defesa do Consumidor, ele vai contratar não comigo, não somente com o professor Simão, mas vai contratar com centenas, com milhares, com centenas de milhares de pessoas. De tal modo que ele não tem como fazer um contrato para cada um de nós. Um contrato com cláusulas distintas para cada um dos contratantes com quem ele vai negociar. Ainda que ele fizesse contrato de adesão, ou seja, contrato que ele não admite a modificação da sua proposta, do seu modelo contratual, ele não teria como fazer contratos diferentes para cada um dos milhares, das centenas de milhares de contratantes. E por isso, nessas figuras, nessas situações, esse grande contratante, ele redige cláusulas com conteúdo abstrato e com as quais ele vai concluir de forma uniforme, de modo uniforme, com pessoas indeterminadas aquele modelo contratual. Tome como exemplo o nosso contrato de transporte de uma companhia aérea. Eu, quando eu vou fazer o meu check-in, quando eu vou imprimir o meu bilhete, aparecem as condições gerais do contrato, com as quais nem sempre eu concordo, e eu não consigo modificá-las. Ele é de adesão. Mas vejam que as condições gerais do meu contrato serão exatamente as mesmas do passageiro que está ao meu lado e do passageiro que está na primeira fileira. Qualquer pessoa que contrate com a companhia aérea terá um único contrato, terá uma condição geral, um modelo contratual unificado. Esse modelo vai servir para contratar com todas as pessoas que quiserem negociar com aquela companhia aérea. Isso é bom ou isso é ruim? Eu diria que não é bom nem ruim, isso é necessário. Não haveria como, por questões econômicas, seria um custo inadmissível, absurdo, inviável para a companhia. E por questões práticas, não haveria como fazer contratos individualizados para cada um dos contratantes, em separado para cada aderente. Ainda que seja de adesão, eu não teria como fazer modelos contratuais para cada um das centenas, das milhares de pessoas que vão contratar comigo. Basta imaginar numa fila de check-in, numa fila de embarque, em que os funcionários da companhia aérea vão perguntar a cada um de nós se nós concordamos com aquelas cláusulas contratuais.
e vão entregar bilhetes diferentes ou contratos diferentes a cada um de nós, ou seja, um embarque demoraria um dia inteiro, porque 300 pessoas certamente teriam contratos diferentes ou condições ou exigências diferentes. Então, no contrato de adesão, uma das partes apenas adere à oferta feita pela outra. O conteúdo, ele é previamente estabelecido por uma das partes e a outra aceita em bloco ou recusa. Não há debate. Mais do que isso, nos contratos de adesão, é muito comum nós tenhamos cláusulas gerais de contratos, quando esse mesmo contrato de adesão, ele é uniforme para toda uma comunidade de contratantes. Todo mundo que quiser contratar, um grande grupo que queira contratar com aquela pessoa, tem que submeter exatamente ao mesmo modelo contratual. Ele não faz contratos individuais com cada um dos seus parceiros, com cada um dos seus contratantes. Isso é interessante. A marca das condições gerais é a generalidade e a indeterminação dos destinatários. Qualquer pessoa que queira contratar tem que submeter aquele modelo contratual. Então, isso é o que nos interessa na parte bem inicial dessa parte de contrato de adesão e de condições gerais do contrato. Além disso, vamos lembrar que nós temos uma terceira figura, que é bem interessante também, que é o que nós chamamos de contrato tipo. E no contrato tipo, veja que o contrato tipo não se confunde com o tipo contratual. No contrato tipo, as cláusulas contratuais, elas estão pré-redigidas, às vezes até impressas. Mas a outra parte, o oblato, o aceitante, ele simplesmente não adere, ou seja, ele não pode simplesmente dizer sim ou não, mas ele conhece, ele aceita o seu teor, e muitas vezes ele pode fazer alterações ou pode fazer substituições. Eu dou um exemplo. É muito comum, e o professor Simão sabe disso, que se eu for celebrar um contrato de locação, ou até mesmo um compromisso de compra e venda, que eu vá a uma banca de jornal, ou que eu vá na internet e pegue um modelo contratual. Então, na banca de jornal, custa, se não me engano, R$2 um modelo de contrato de locação. E na internet eu baixo até gratuitamente. Esse contrato tem cláusulas pré-redigidas, às vezes impressas. Mas a outra parte, outro contratante, não vai simplesmente aderir. Eventualmente ele vai ler, vai concordar, falar isso realmente atende também ao meu interesse, e eventualmente ele pode modificar esse contrato impresso. Isso é muito comum em contratos de pessoas humildes, que nós tenhamos contratos de locação, que são impressos de comprar modelo lá na banca de jornal, mas que no final do contrato nós tenhamos algumas cláusulas que são datilografadas, ou às vezes manuscritas, em que nitidamente nós verificamos, nós constatamos que ali houve negociação. O contrato, embora seja um contrato tipo, ele não foi de adesão, porque as partes puderam claramente influir no conteúdo do contrato. Não houve simplesmente uma imposição do contrato uma em relação à outra. A pergunta que se faz é a seguinte: então nós temos contratos de adesão dentro e fora do Código de Defesa do Consumidor, e veremos daqui a pouquinho como isso funciona. E nós temos que desfazer também uma ilusão, talvez um mito, de que todo contrato de adesão contém cláusulas abusivas, de que todo contrato de adesão contém desequilíbrios a serem sanados. Às vezes sim, e frequentemente sim, mas às vezes não. Às vezes o contrato é de adesão, mas ele é absolutamente razoável, ele é totalmente equilibrado. E às vezes nós temos contratos que foram negociados, contratos são paritários, mas nós verificamos cláusulas desequilibradas, ou eventualmente numa relação de consumo, cláusulas abusivas. Portanto, a adesão não se confunde ou não caminha necessariamente ao lado da abusividade. Agora, é frequente que nos contratos de adesão, pela sua própria constituição, pela sua própria formação, que uma das partes redige, tem um modelo, e a outra parte aceita ou recusa, é frequente, é comum, que contratos de adesão, às vezes, contenham cláusulas abusivas que nós tenhamos que interferir nesses contratos.
Muito se fala, e isso o professor Simão, já participei com ele de algumas aulas, de alguns debates, que juízes interferem nos contratos. Eu quero lembrar que nós, juízes, muitas vezes não devemos interferir. Nós não somos partes do contrato, eu não sou nem proponente, nem aceitante, nem oblato. Mas muitas vezes eu controlo a validade das cláusulas contratuais. Em especial, nos contratos de adesão e no Código de Defesa do Consumidor e mesmo no Código Civil, eu, muitas vezes, como juiz, sou obrigado, sou chamado e sou obrigado a controlar se aquela cláusula é válida ou inválida. Eu não verifico se ela é conveniente ou inconveniente. Eu não vou, por exemplo, falar, professor Simão, o senhor vendeu o apartamento por 1 milhão, mas ele valia 1,50 milhão. Então, eu, juiz, eu vou mudar o preço aqui, colocar 50 mil reais a mais, afinal de contas, o senhor comprou bem esse apartamento. Sim, há um certo espaço na compra e venda em que eu procuro pagar o mínimo preço e o vendedor procura me cobrar o preço mais elevado. E não há problema nenhum com o juiz, não é parte e não substitui a vontade das partes, mas ele controla muitas vezes a validade do contrato. Se houver um desequilíbrio notório, por exemplo, mesmo no regime do Código Civil, ele pode anular o contrato por lesão, ele pode anular o contrato, dependendo de como foi colhido o consentimento, por estado de perigo, da figurinha dos artigos da parte geral do Código Civil, ele pode, eventualmente, instado pelas partes, reequilibrar o contrato ou resolver o contrato por onerosidade excessiva. Tudo isso está previsto no próprio ordenamento jurídico. E no Código de Defesa do Consumidor, com maior dose de razão, nós temos um rol, um controle muito maior das cláusulas abusivas, e a abusividade das cláusulas do regime das relações de consumo leva à sua nulidade. Eu lembro a vocês, que vocês já tiveram essa matéria no primeiro ano, que a nulidade é de ordem pública e, por isso, o juiz conhece das nulidades, declara as nulidades nessas relações negociais, nessas relações contratuais. Bom, continuando aqui a nossa tarefa, trabalhar com o Código de Defesa do Consumidor, com o contrato de adesão, vamos lembrar, o contrato de adesão está previsto no artigo 54 do CDC, que define o que é um contrato de adesão, nós já vimos no artigo 54. E o 54, ele vai dizer, além disso, vai conter alguns dispositivos bem interessantes, ele vai dizer que no contrato de adesão, os contratos serão escritos em termos claros, com caracteres ostensivos e legíveis. E vai além, ele diz até mesmo qual é o tamanho da fonte. E o tamanho da fonte não poderá ser inferior ao corpo 12, de modo a facilitar a sua compreensão pelo consumidor. E mais ainda, o artigo 54, ele vai dizer que as cláusulas que importarem em restrição ou limitação ao direito do consumidor devem ser retidas com destaque, permitindo a sua imediata e fácil compreensão. Então, tudo isso são regras protetivas do consumidor para evitar que os contratos de adesão contenham cláusulas abusivas. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor tem um artigo importante que vai dizer que nos contratos de consumo, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Eu lembro que o artigo 47 do CDC, ele não se limita aos contratos de adesão. Ele vale para todo e qualquer contrato em relação de consumo. De adesão e contratos que não sejam de adesão, podem ser contratos eventualmente paritários, negociados, mas que envolvam uma relação de consumo. Bom, Loureiro, vimos um pouquinho do CDC e o Código Civil. Artigos 423 e 424 do Código Civil. O 423, ele vai dizer que quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Vocês podem perguntar, Loureiro, mas o 423 é muito parecido com o 47 do consumidor, que fala que se houver cláusulas ambíguas, a interpretação é mais favorável ao aderente. O 423 é mais restrito. O 47 fala que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. E o 423 fala que só no caso de contrato de adesão,
as cláusulas ambíguas, que têm duplos sentidos, ou cláusulas contraditórias, em que uma contradiga, seja antinômica à outra, antecedente ou posterior, eu devo adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Logo, no regime do consumidor, a interpretação favorável a ele é geral, em qualquer contrato, enquanto, no 423, só quando houver contrato de adesão e houver cláusulas ambíguas ou contraditórias. Finalmente, o 424 do Código Civil diz que nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulam a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Esse artigo é muito bacana. Nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Então vejam que o 424, primeiro, ele prevê contratos típicos de adesão, de depósito, de compra e venda, contratos típicos de adesão. E que há uma discrepância entre o tipo contratual e o conteúdo concreto do contrato. Eu vou dar um exemplo para vocês que todo mundo já teve na vida. É muito comum você deixar teu carro no estacionamento, um contrato próximo a um contrato de depósito, em que ele vai te dar um ticket e vai guardar o seu veículo e devolver o seu veículo incólume, íntegro, no momento que você pedir a sua restituição, que você for buscar o seu carro de estacionamento. E no ticket vem um aviso que tem, portanto, natureza contratual, dizendo que ele não se responsabiliza pelos danos ocorridos no veículo. É claro que essa cláusula, esse dispositivo nesse tipo de contrato de adesão, ele viola a própria obrigação principal do depositante, que é devolver a coisa incólume do depositário, que é devolver a coisa incólume ao depositante. É muito comum em shopping centers, em restaurantes, em estacionamentos em geral. Eu não me responsabilizo por nada. Claro que ele responsabiliza. Essa cláusula é nula. É claro que se deixar um saco com R$1 milhão dentro do carro, não haverá, eventualmente, responsabilidade. Poderia discutir isso. Mas haverá, sim, responsabilidade. Se os acessórios do carro forem subtraídos, estepe, o aparelho de som, um equipamento qualquer que eu tenha no veículo, o que é da essência do contrato de depósito, a guarda da coisa e a restituição da coisa inteira, incólume ao depositante. Por isso, essa cláusula não responsabilidade num contrato de adesão, ela é nula. Eu lembro que se ela é nula, ela pode ser conhecida até de ofício pelo juiz. E, portanto, o juiz pode reconhecer a sua invalidade. A pergunta é, o juiz está interferindo no contrato? Não. O juiz está controlando a validade de cláusulas contratuais. Isso não só ele pode, mas ele deve fazer esse tipo de coisa. Eu dei outros exemplos de cláusulas contratuais que são comuns que você, no dia a dia, examina, em que o artigo 424 do Código Civil se aplica, ou seja, o proponente, que é aquele que formula o contrato, aquele que redige o contrato, ele coloca cláusulas totalmente iníquas e que retiram o próprio núcleo, a prestação principal que ele deve cumprir, ou diminui de forma expressiva a sua responsabilidade. Há uma cláusula que o professor Simão trabalhará com vocês mais à frente, que chama cláusula solve e repete. Paga e pede a devolução. E é muito comum que em alguns contratos de compra e venda de imóveis, a construtora coloque uma cláusula no seguinte: se eu atrasar a obra, você não pode sustar o pagamento do preço. Ou seja, eu posso atrasar o apartamento, mas não cabe uma exceção do contrato não cumprido. Você tem que pagar a sua prestação em dia, ainda que o apartamento esteja com a entrega atrasada. Ele afasta essa cláusula da exceção do contrato não cumprido, que é uma cláusula que é colocada no contrato e é prevista em lei, no 476 do Código Civil, dizendo: você paga, se tiver um prejuízo depois, você pede a devolução daquilo que você pagou. Mas você não pode parar de cumprir o contrato, ainda que não cumpra a minha parte. Esse tipo de cláusula, colocada no contrato de adesão, nós não admitimos, nós dizemos que ela é nula. Idem, a transferência de todos os riscos jurídicos para o aderente. Por exemplo, o contrato de depósito.
esse contrato em que eu parei meu carro de estacionamento, ele fala: o que acontecer com o seu carro, meu amigo, é problema seu. Se o carro estiver riscado, estragado, sem estepe, eu não respondo por nada, porque eu coloquei uma cláusula expressa que eu não respondo pelos danos causados no veículo. Essa cláusula é nula, porque vai de encontro, viola frontalmente a própria obrigação principal do depositário, que é colocar, que é responder ou devolver a coisa incólume depois de um tempo. Finalmente, vamos entrar em alguns casos interessantes da jurisprudência. Loureiro, há alguma diferença entre os contratos de adesão no regime do Código Civil e os contratos de adesão no regime do Código do Consumidor? Isso é importante. O artigo 54 tem disposições ou dispositivos diferentes do artigo 424, 423 do Código Civil. Eu diria o seguinte: que no regime do Código do Consumidor, já há, a priori, porque o próprio Código assim define, alguém que é vulnerável, que é o consumidor. Existe uma parte fraca, a princípio, que já recebe uma proteção jurídica, uma proteção com o objetivo de reequilibrar o contrato. Enquanto no Código Civil, nós verificamos eventual disparidade, não a priori, mas a posteriori. Há desequilíbrio contratual, no caso, houve vício de consentimento, houve um fato que destruiu o equilíbrio original que tinha o contrato. Ou seja, a princípio, a priori, os contratantes no regime do Código Civil, eles têm uma paridade de forças. Eventual desequilíbrio, eventual problema, o contrato, eu verifico no caso concreto, se ocorreu desequilíbrio, se ocorreu descontentamento, se ocorreu uma questão de vulnerabilidade no caso concreto, mas não a priori. Eu lembro que no 423 e no 424, o Código Civil, ele faz uma concessão a esse princípio, que é o direito comum, que as partes, a princípio, são iguais, não há parte, a princípio, vulnerável, e ele diz que no regime dos contratos de adesão, a princípio, o aderente é a parte mais fraca. E por ser a parte mais fraca, ele já coloca, a priori, a princípio, algumas regras protetivas a seu favor. Então, isso também é interessante, isso é bacana. Vamos dar uma olhadinha em alguns casos, já caminhando aqui para o final da aula, de jurisprudência sobre contratos de adesão. No primeiro caso que eu traria a vocês, e foi muito discutido, e é muito discutido, é que em contratos de adesão, existem muitas partes, muitas cláusulas dizendo da eleição de foro. É possível, no contrato de adesão, eu eleger o foro que é mais benéfico ao proponente e mais prejudicial ao aderente. O STJ e os tribunais dizem o seguinte, que a cláusula que estipula uma eleição de foro, ela é a princípio válida, mas desde que as relações de consumo, ela não obste o acesso do consumidor ao poder judiciário. Ou seja, é fundamental que, para que haja reconhecimento da nulidade, eu constate o cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente. Recentemente, o STJ, agora em 2020, em abril de 2020, ele fez um embargo de divergência em que todos os juízes de uma turma, ou das duas turmas, se reúnem para discutir o mesmo tema e colocar, ou dar uma solução que seja equânime para todos os casos, uma solução igual para todos os casos, e estipulou, fixou, que para que se declare uma cláusula de eleição de foro, é preciso a presença de 3 requisitos simultâneos. Primeiro, que a cláusula de eleição de foro seja colocada em contrato de adesão, não em contrato paritário. Segundo, que o aderente seja reconhecido como hipossuficiente, não só vulnerável, porque todo consumidor vulnerável é, mas mais do que isso, um hipossuficiente de forma técnica, econômica ou jurídica. E, finalmente, que essa cláusula de eleição acarrete ao aderente dificuldade de acesso à justiça. Eu dou um exemplo. Havia um consórcio de motocicletas, uma grande fabricante de motocicletas nacional, em que, nesse consórcio, ela colocava o foro de eleição de todas as motos que ela vendia no Brasil inteiro
o foro de eleição era a capital do estado de São Paulo. Isso, na prática, inviabilizado. Que alguém comprou uma moto no Amazonas, no Nordeste ou no Sul, no Rio Grande do Sul, tivesse que vir a São Paulo para discutir o contrato, vir a São Paulo para discutir, eventualmente, a execução do contrato, a busca e apreensão da sua motocicleta, no caso de inadimplemento. O Poder Judiciário, de forma tranquila, disse que essa cláusula de eleição de foro, em contrato de consumo, em contrato de adesão, ela, na prática, ela inviabilizava a defesa do consumidor e, por isso, essa cláusula era nula. Ou seja, sendo nula a cláusula, a ação devia ser proposta, especialmente a busca e apreensão das motocicletas inadimplentes, no foro do domicílio do devedor, no foro do domicílio do réu. Outro contrato que é nitidamente de adesão, ou frequentemente de adesão, que volta e meia contém cláusulas contraditórias, é o contrato de seguro. Às vezes, lendo uma apólice de seguro, e normalmente elas são muito longas, as apólices de seguro, ela tem várias páginas, eu verifico que numa cláusula ela diz que há cobertura, mas que numa cláusula adiante, nas excludentes, ela diz que não há cobertura àquele sinistro ou coloca exceções àquela cobertura. Nesse caso, havendo cláusulas dúbias, havendo cláusulas contraditórias, nós damos a interpretação mais favorável ao segurado. Às vezes, há contrato de adesão em que os termos não são suficientemente claros. E eu vou dar um exemplo concreto a vocês. Hoje isso é tranquilo. É tão pacificado que foi colocado na própria lei, a Lei de Planos de Saúde, que é a Lei 9656/98. E a Lei de Planos de Saúde, os planos de saúde são clientes frequentes do Poder Judiciário e tem contrato de adesão, normalmente eu não consigo negociar as cláusulas. Havia cláusulas que impediam a cobertura no caso de colocação de prótese e de órtese. Essa é uma cláusula padrão em todo o contrato de plano de saúde. Não a cobertura de prótese e nem de órtese. Mas, por prótese, por órtese, se entendia, em sentido técnico, não em sentido natural, em sentido leigo, que qualquer material artificial que fosse usado numa intervenção cirúrgica era prótese ou era órtese. E por isso, os planos de saúde passaram a negar cobertura, por exemplo, passaram a cobrar dos segurados até a sutura, no caso de fechamento de um corte, que ele tivesse que dar pontos, ou colocar um pino para colocar numa fratura, um pino para fixar ossos numa fratura, ele cobrava o pino dizendo que aquilo era uma prótese, ou uma órtese, ou um marca-passo, ou um estente, falava, isso é material artificial, isso em termos técnicos é uma prótese ou é uma órtese e eu não cobro. Como é que os tribunais interpretaram essa cláusula restritiva? Disseram o seguinte, olha, o que interessa não é o que você quis dizer, proponente, com o termo prótese e órtese, mas sim o que o consumidor, o que o aderente entendeu pelo termo prótese e órtese. E, normalmente, o aderente, a pessoa comum, nós mesmos, que não somos médicos, achamos que prótese é um membro artificial, uma perna, um braço, um membro artificial, que se coloca, que a sutura de um corte, ou um estente, ou um pino numa fratura, não é tecnicamente uma prótese. Mas, portanto, nesse caso, nós interpretamos os contratos não por aquilo que o proponente quis dizer, mas por aquilo que o aceitante entendeu, que o aderente entendeu. Tudo isso para mostrar aos senhores que a interpretação dos contratos de adesão favorece ao aderente em cláusulas obscuras, em cláusulas duvidosas. A dúvida favorece ao aderente. O professor Simão vai dar a vocês hoje o princípio da boa-fé objetiva. E na boa-fé objetiva, interessa não só o que eu pretendi dizer, mas interessa também o que o destinatário da minha declaração entendeu da minha proposta. Isso é fundamental, porque ao declarar a vontade, eu desperto confiança do destinatário que negocia comigo. E essa confiança tem que ser honrada. Essa confiança tem que ser satisfeita. A expectativa que eu despertei nele tem que ser satisfeita pelo princípio da boa-fé objetiva. E assim vai. Por exemplo, nos contratos de seguro transporte, de transporte aéreo
normalmente uma cláusula que diz que se houver não show na ida, a passagem de volta automaticamente está cancelada. Ou seja, se eu não comparecer no embarque da minha viagem de São Paulo a Salvador, por exemplo, a passagem de volta que eu marquei para depois do feriado, para terça-feira, automaticamente está cancelada porque eu não compareci na ida. O entendimento do STJ é que esse cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento no embarque, no trecho de ida, o famoso não show, é uma prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, ainda que colocada no contrato de adesão, ainda que colocada num contrato de adesão e de consumo. Por isso, o STJ, num acórdão recente, agora de 2018, entendeu que essa cláusula é abusiva e caberia uma indenização ao consumidor que perdeu o voo de ida. Por uma outra companhia, ele voou para o seu destino 1 hora ou 2 horas depois, mas que na volta constatou que a sua passagem estava cancelada porque não havia comparecido na ida. Essa prática, segundo o STJ, é abusiva no contrato de adesão e de consumo. Que mais? Seguros. É muito comum na contratação de seguro, e quem já contratou seguro sabe disso, que às vezes eu recebo uma proposta de seguro com basicamente o valor do prêmio, o que eu vou pagar pela remuneração do seguro, com o valor da indenização ou do risco segurado. Eu tenho basicamente as condições econômicas, ou as cláusulas econômicas do seguro na proposta que eu aceito. Depois de aceitar a proposta, de pagar o prêmio, eu recebo a pólice do seguro na minha casa, pela internet, alguns dias ou algumas semanas depois. Então, é muito comum, é muito frequente, que nos contratos de seguro, quando eu recebo a pólice, eu verifico que há uma série de limitações, uma série de restrições que não estavam inseridas na proposta original. E há um entendimento, um acordo recente, a meu ver, inteiramente pertinente, dizendo que, nesse caso, as omissões, as obscuridades no contrato de seguro, que vêm na pólice, mas não constavam na proposta original, elas podem, sim, ser declaradas nulas. E lembrem que no seguro de vida, por exemplo, há seguros coletivos de vida, em que empresas promovem seguro de vida a todos os seus empregados, a todos os seus colaboradores, o dever de esclarecimento, há um acórdão recente do STJ, é da seguradora, e não da estipulante, não da empregadora que contrata o seguro como estipulante, como mandatária, como representante dos empregados que vão pagar o prêmio, mas sim da seguradora, que deve esclarecer quais são as limitações, quais são as exceções, de tal modo que, quando ocorra o sinistro, o beneficiário o segurado não seja colhido de surpresa. Finalmente, vamos lembrar que nem toda a cláusula inserida num contrato de adesão, ou mesmo por determinação de autoridade administrativa, às vezes as condições gerais do negócio são determinadas em portarias de agências reguladoras, da SUSEP, e etc., são abusivas per si. Às vezes, há cláusulas que estão colocadas num contrato de adesão, ou até mesmo em portarias de agências reguladoras, que, apesar de serem cláusulas em contrato de adesão, elas são perfeitamente razoáveis, lícitas, e não são abusivas por si só. Há um caso interessante que foi julgado em 2017, é o recurso especial 1661-120. Repito, 1661-120. E foi julgado por uma boa ministra, pela ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça. E no caso específico, se referia à cobrança de DPVAT, que é o seguro obrigatório, que todos nós pagamos quando licenciamos o nosso veículo. E para a cobrança do seguro obrigatório, basta que haja nexo de causalidade entre o dano e o acidente em um veículo. Eu não discuto a culpa do condutor. Eu não discuto a culpa daquele que vai receber o seguro. De tal modo que, ainda que eu cause um acidente na estrada, ou em São Paulo, eu, motorista causador do acidente, estava desatento, até mesmo embriagado, estava em excesso de velocidade,
Eu, apesar de ter causado o acidente, apesar de ser culposo o acidente, ser atribuído imputável a mim, eu posso cobrar o meu seguro obrigatório. E o caso que a ministra Nancy Andrighi julgou era o caso de alguém, de um assaltante de banco, que dirigindo um caminhão e durante o assalto, ou tentativa de assalto a um carro forte, ele, assaltante de banco, jogou o caminhão contra o carro forte, para tentar parar o carro forte na abordagem e roubar o dinheiro que estava sendo transportado. E nesse acidente, ele, assaltante, acabou falecendo em um acidente de trânsito. E a família dele, então, quis cobrar o DPVAT. A ministra Nancy, com base numa portaria que regula o DPVAT, portanto, numa cláusula predisposta, uma condição geral de contrato, que é imposta para a autoridade administrativa, disse que no caso de comportamento doloso do motorista, ele ou a sua família não fazem jus ao seguro obrigatório. O que me parece extremamente razoável que alguém que vai assaltar um banco e joga um caminhão em cima de um carro forte e venha se ferir ou venha a falecer, não tenha direito ao seguro obrigatório. Então, que mais ainda sobre, para encerrarmos nosso encontro? Há um acórdão recente também do Superior Tribunal de Justiça, em que, mais uma vez, analisou contrato de seguro. E nesse acórdão recente, que é o RESP 1769-547, repito, 1769-547, julgado agora em maio de 2020, o tribunal confirmou um acórdão de Santa Catarina, em que se dizia o seguinte, em que se dizia que o seguro não previa a cobertura de danos morais, só de danos materiais. E é quase que uma cláusula padrão em todos os contratos de seguro, que eles cobrem danos materiais, mas não cobrem danos morais. Mas no caso concreto, o segurado pediu e obteve indenização por danos morais em razão com qual o fundamento do acórdão do STJ e do acórdão do Tribunal de Origem. O fundamento é que a parte aderente não havia sido informada no momento em que ele celebrou o contrato, em que ele aceitou a proposta de cotação de seguro sobre a cláusula limitativa de danos morais. A pólice que veio uma semana depois para sua casa, veio um mês depois para sua casa, ali sim havia limitação. Eu só indenizo danos materiais e não danos morais. Mas na proposta de seguro que ele deu aceite, para que depois fosse emitida a pólice, não havia essa limitação. O STJ disse que, em razão disso, por esse defeito de informação, os danos morais deveriam ser pagos pela seguradora. Finalmente, uma última, para encerrarmos a nossa aula, afinal de contas, já são 10h08, portanto, faz quase uma hora que eu estou falando com vocês. Vamos lembrar que as condições gerais do contrato, elas têm uma marca que é bem interessante, porque como elas estão presentes em todos os contratos daquele fornecedor, ou daquele grande contratante, dezenas de milhares, centenas de milhares de contratos, elas permitem que o controle da sua legalidade seja feita por ações civis públicas, muitas vezes ações coletivas, a interesses individuais homogêneos, ou, eventualmente, interesses difusos, ou interesses coletivos que podem ser resguardados, e, por isso, o Ministério Público e as entidades permitidas por lei ajuizam ações coletivas para discutir a validade, a nulidade daquelas condições gerais de contrato, cláusulas gerais contratuais. Exemplo, eu julguei há pouco tempo, no Tribunal aqui de São Paulo, uma ação proposta pelo Ministério Público, em que ele discutia um contrato padrão, ou seja, com condições gerais de contrato, de uma operadora de plano de saúde, que aplicava um critério de reajuste do valor da mensalidade do prêmio aos seus segurados de forma abusiva. O Ministério Público ajuizou a ação dizendo: o juiz, diga que essa cláusula geral, essa condição geral que está presente em milhares de contratos feitos por essa operadora, ela é abusiva, porque o critério não é claro o suficiente. A pretensão, o pedido foi acolhido do Ministério Público, e nós declaramos a nulidade da cláusula em todos os contratos que tinham sido celebrados com essa cláusula, com essa condição geral. Ou seja, esse controle em abstrato e não em concreto da legalidade da cláusula é típico dessas condições gerais do contrato, porque permite que o Ministério Público ou as entidades autorizadas por lei ajuizem ações
para o controle em abstrato da legalidade dessas cláusulas que são colocadas em centenas, em milhares de processos. Isso é extremamente útil, porque evita o ajuizamento de milhares de ações idênticas quando o prejuízo ocorre no caso concreto. Eu acho que, visto isso, nós temos já mais de 45 minutos, eu encerro a minha conversa com vocês e me coloco à inteira disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, para qualquer questionamento, e agradeço mais uma vez ao meu amigo, professor José Fernando Simão. Obrigado. Professor Loureiro, eu sou seu fã, doutrinariamente falando, pessoalmente somos amigos, mas doutrinariamente sou seu fã, e sempre ouvi-lo é, para mim, realmente algo além de enriquecedor e além de extremamente útil, mas o seu manejo das categorias jurídicas é tão bem feito, é tão cuidadoso, que me gera realmente a certeza de que preciso chamá-lo mais vezes e abusar dessa amizade para que esteja comigo outras vezes aqui nesse nosso curso. Loureiro, eu tenho 2 notas de 2 alunos que estão aqui no chat que eu vou fazer para você. São coisas interessantes, porque o aluno faz uma pergunta, que é o Carlos, se é possível, Loureiro, um fornecedor, ele fala especificamente de fornecedor, tá? Não contratante, que tem um contrato de adesão como regra, de repente, para um certo consumidor, ele resolve fazer o contrato paritário fugindo do padrão, ou abandonar o padrão para aquele consumidor. Eu perguntaria para você, se você acha que é possível isso na relação de consumo, e até estenderia a pergunta, se fosse uma franquia, por exemplo, que houvesse sempre aquele padrão, poderia o franqueador, para aquele franqueado específico, mudar o padrão? Então, eu estou fazendo as duas perguntas, na linha do consumidor e na linha empresarial não consumerista. Bom, eu agradeço, Carlos, a pergunta, que é muito boa. É perfeitamente possível que um fornecedor no regime do CDC, que tenha um contrato de adesão e mais com condições gerais, preparado, prontinho para todo mundo, que ele, atendendo à conveniência ao pedido de um consumidor específico, faça com ele o contrato paritário ou coloque algumas modificações que ele peça. Isso não vai desnaturar o contrato como contrato de consumo. Continuará a ser uma relação de consumo. Mas, portanto, com toda a proteção do CDC, hipossuficiência, eventual inversão do ônus da prova, interpretação favorável ao consumidor, mas não será mais o contrato de adesão, eu não aplico mais o artigo 54 do CDC. E a pergunta inversa, é possível, num contrato não de consumo, mas um contrato até mesmo empresarial, como contrato de franquia, haver o inverso, ou seja, uma grande franqueadora tem um contrato padrão, mas que com aquele segurado, que interessa muito ela contratar, ela faz um contrato paritário. É possível, é perfeitamente possível. O regime será o mesmo, o contrato de franquia, mas ele escapará do artigo 424, 423 do Código Civil, ou seja, a interpretação de cláusulas dúbias já não será daquele modo, e já não haverá o 424 que veda que haja no núcleo da prestação devida uma exoneração de responsabilidade. Ou seja, é um contrato paritário e que eu daquele regime protetivo do 423, 424 do Código Civil. É possível, sim. Uma última pergunta que veio aqui, se alguém quiser mandar, realmente tem mais uma, se quiser mandar, aproveita e conversa com o professor Loureiro, que veio do Carlos. É uma pergunta interessante, aliás, uma pergunta do Alessandro, que é interessante, Loureiro, e que eu, sinceramente, vou abrir o jogo. Eu não tenho certeza se eu sei responder ou se há uma uniformidade na leitura dessa pergunta pelos tribunais. Eu acho que talvez haja disparidade, mas a pergunta que é lançada pelo Alessandro é como é que se averigua a vulnerabilidade de uma das partes em contratos civis e empresariais. Ou seja, a questão da vulnerabilidade entra no debate civil empresarial ou ela é própria das relações de consumo? Em outras palavras, Loureiro, quando a gente aprecia um contrato paritário, tem que fazer uma análise, seja eu num parecer para o cliente ou você numa decisão, você leva em conta a vulnerabilidade em contratos civis e empresariais que não de consumo? A pergunta é excelente, Alessandro. Realmente, a vulnerabilidade no CDC é predisposta. O consumidor é vulnerável porque a lei assim determina. Ele pode ou não ser hipossuficiente, que é outra coisa. Mas vulnerável ele é porque o CDC diz, ele, consumidor, é vulnerável porque eu, legislador, assim o defino. No regime dos contratos comuns do Civil, a princípio não há vulnerabilidades. A princípio. Ou seja, as partes têm paridade de forças. A pergunta é, e se no caso concreto, você constatar que uma das partes é forte, uma das partes é fraca, e que houve, eventualmente, um contrato de adesão, e que naquele contrato, embora seja até um contrato empresarial, como uma franquia, como uma concessão,
comercial, por exemplo, é muito comum em que eu quero ser distribuidor de uma fabricante de cerveja, o contrato, obviamente, será um contrato leonino a favor da fabricante de cerveja. O nosso distribuidor terá um contrato, normalmente de adesão, e um contrato que é a parte fraca. Nós verificamos a vulnerabilidade em concreto. No caso concreto, não a priori, mas sim a posteriori. Isso permite uma interpretação mais favorável à parte fraca. A resposta é a seguinte: se for um contrato de adesão, eu aplico o 423 e o 424 e eu vou permitir que cláusulas duplas e contraditórias sejam interpretadas em favor do aderente. Se for um contrato que, além de um contrato do regime do Código Civil, não de consumo, se for um contrato não de adesão, ainda que exista uma parte fraca e uma parte forte, eu não tenho como proteger, a princípio, a parte fraca, salvo se houver um desequilíbrio no caso concreto. Uma lesão, se houver um estado de perigo, ou se houver um desequilíbrio superveniente que caracteriza a onerosidade excessiva, aí sim são remédios que o próprio Código Civil coloca à disposição do juiz. Mas eu não consigo proteger o contratante fraco no regime do Código Civil num contrato paritário. Isso só se verificar que o contrato é desequilibrado. O professor Simão vai dar isso a vocês, o princípio do equilíbrio contratual, que eventualmente o juiz corrige os vícios de desequilíbrio, verificando as circunstâncias do caso concreto daquele contrato em espécie, especificamente considerado. É interessante isso. Lembrando que o desequilíbrio contratual, assim como a boa-fé objetiva, como a força social do contrato, são princípios que envolvem a ordem pública. E, por isso, o juiz, eventualmente, pode invalidar algumas cláusulas que sejam desequilibradas, mas verificando o desequilíbrio e o prejuízo no caso concreto e não a priori. Eu até queria completar o que diz o professor Loureiro, que é exatamente isso, que quando eu trabalhar com vocês a resilição, resolução e rescisão, que é o último tema da teoria geral, eu vou exatamente voltar para o ponto que diz o professor Loureiro, do sinalagma genético na formação do contrato, lesão em estado de perigo, problema no plano da validade, e depois do desequilíbrio posterior à formação, que geraria a possibilidade, em casos específicos, de resolução, por exemplo, por onerosidade excessiva. Vai ser um tema que eu vou trabalhar, que a gente chama de desequilíbrio no sinalagma funcional. Exatamente essa dupla leitura que se faz do equilíbrio contratual, na formação e, eventualmente, para fins de extinção no plano de eficácia. Então, professor Loureiro, muito, muito obrigado. Agradeço demais o seu tempo e queria dizer o seguinte, professor Loureiro, eu realmente tenho certeza que preciso ter mais um amigo ao meu lado aqui nas minhas aulas. Os alunos ganham muito mais com o Loureiro do que comigo. Muito obrigado de coração e espero, Loureiro, que em breve a gente volte com a nossa pós-graduação presencial ano que vem, que eu estou com um tema muito interessante, que acho que você gosta, inclusive, pode dizer, que eu tenho certeza que você gosta, e você vai fazer a abertura do curso comigo ano que vem, presencialmente, se Deus quiser, sem vírus, e tomando depois aquele cafezinho saboroso aqui na fazenda, embaixo do escritório, Loureiro. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, professor Simão. Eu agradeço a presença de todos e a atenção de todos os alunos, e obrigado. Até a próxima, Loureiro. Meus queridos, minhas queridas, então, encerrada a participação do professor Loureiro, agora são 10h20, vamos fazer 10... Muito obrigado por estar agradecendo ao Loureiro. Fazemos 10 minutinhos de intervalo e o professor Simão volta na sequência para trabalharmos os princípios do contrato. É o tempo da água, do café, 10h30 voltamos para prosseguir com a nossa aula. Espero que tenham gostado como eu gostei. Acho que realmente trazer professor convidado é algo muito interessante para a formação de vocês e para a compreensão das categorias jurídicas. Abraço a todos e todas, até daqui a pouco, se Deus quiser.